A Casa dos Wolfens. Um conto da Casa dos Wolfens e de todos os clãs da marca. Escrito em prosa e verso por William Morris. Capítulo 2. O voar da flecha de guerra. Disse que era uma noite de verão, quando o trigo já espigava, embora ainda verde. Os guardadores de gado já haviam encerrado a condução das vacas leiteiras ao curral. Os pastores de cavalos e ovelhas haviam feito o turno da noite, e os vigias externos cavalgavam, 2 a 2 e 1 a 1, pelas trilhas entre o trigo e o centeio em direção ao prado. Ao redor das cabanas dos servos, ajuntavam-se grupos de homens e mulheres, tanto cativos quanto livres. Alguns conversavam entre si, outros escutavam uma canção ou uma narrativa. Alguns cantavam e outros dançavam juntos, enquanto as crianças corriam em meio aos agrupamentos, com suas vozes agudas e desafinadas, como o torro dos jovens que ainda não aprenderam o canto da própria espécie. Com eles estavam também cães misturados, compridos, de focinho afiado, delgados e de grande porte. Eles pouco se importavam com as crianças que os puxavam em meio às brincadeiras, mas deitavam-se ou vagavam ao redor, como se houvessem esquecido a caça e os bosques selvagens. Alegre era o povo com aquela estação formosa, com a promessa da colheita e o júbilo da vida. Não havia arma entre eles tão próxima das casas, salvo aqui e ali a lança de javali de algum pastor ou pastora que houvesse chegado tardiamente do prado. Altos, e na maioria formosos, eram tanto os homens quanto as mulheres, a maioria de cabelos claros e olhos cinzentos, com as maçãs do rosto um tanto salientes. De pele alva, embora o ardor do sol e o ressecar do vento os bronzeasse de um tom róseo e jovial. Alguns dos servos eram mais baixos e de estirpe mais escura, também de cabelos escuros e olhos negros e de membros mais leves. Por vezes, de corpo mais firme, mas outras de perna mais torta e braços mais nodosos. Contudo, havia também entre os servos algum de compleição e cor não muito distintos dos homens livres, e esses, sem dúvida, provinham de algum outro povo dos godos, que em batalha cederam aos homens da marca, eles próprios ou seus pais. Além disso, havia entre os homens livres alguns que se diferenciavam de seus pares e parentes, sendo mais esguios e de formas mais compactas, de cabelos negros, mas ainda assim de olhos cinzentos, e dentre esses havia 1 ou 2 cuja formosura excedia a de todos os demais da casa. Agora o sol se pusera, a escuridão estava prestes a começar e o crepúsculo sem sombras pairava sobre a terra. Os rouxinóis nas bordas do bosque cantavam sem cessar, dentre as aveleiras dispersas, acima do gramado raso, onde a relva fora comida pelas mordiscadas dos coelhos. A despeito de seu canto e das diversas vozes dos homens ao redor das moradas, era essa uma noite em que se ouviria bem os sons distantes, pois os ruídos, em tais épocas, viajam longe. De súbito, aqueles que estavam nas bordas das multidões e que faziam menos alarido, detiveram-se como que para escutar, e um grupo, que se havia reunido em torno de um menestrel para ouvir sua história, também se aproximou do mesmo em silenciosa atenção. Alguns dos dançantes e dos cantores notaram o silêncio e, por sua vez, pararam a dança e calaram para escutar. E assim, de grupo em grupo, se espalhou a mudança no ar, até que todos estreitaram os ouvidos para escutar as novas. Os homens da guarda noturna já as haviam escutado, e os pastores dentre eles retornaram, trotando apressadamente de volta pelos atalhos entre o trigo alto. Mal se viam os cavaleiros no prado, que escurecia, pois galopavam velozmente rumo aos seus rebanhos para conduzir os garanhões de volta ao lar, pois o que haviam escutado eram notícias de guerra. Havia um som no ar, como de uma abelha humilde perto do ouvido de alguém deitado sobre a relva, ou, por vezes, como o mugido longínquo de uma vaca no prado à tarde, quando se aproxima a hora da ordenha. Era sempre mais agudo que o primeiro e mais cheio que o segundo, variando às vezes, embora não subisse nem baixasse após o primeiro soar, pois era uma tarde sem vento.
você perceberia imediatamente que, apesar de estar longe, era um som grande e poderoso. Nenhum dentre os que o escutavam duvidava do que fosse, mas todos reconheciam o brado do grande corno de guerra dos Elkins, cujo salão se erguia junto às águas de Mirkwood, próximo ao salão dos Wolfins. Então, aquelas pequenas multidões se dispersaram de imediato. Todos os homens livres, e muitos dos servos também, se reuniram, tanto homens quanto mulheres, à porta dos homens do grande salão, e ali adentraram em silêncio e com poucas palavras, como aqueles que sabem que, em tempo oportuno, hão de ouvir tudo em breve. No interior, sobre o alçã, entre as tapeçarias que contavam histórias do tempo antigo, sentavam-se os anciãos e os guerreiros chefes sobre a plataforma elevada. Entre todos havia um homem grande e vigoroso, de 40 invernos, a barba escura, já algo encanecida, os olhos grandes e cinzentos. Diante dele repousava sobre a mesa o grande corno de guerra dos Wolfins, talhado da presa de uma baleia do Mar do Norte, ornamentado com muitos desenhos, e no meio de todos eles o lobo. Seu bocal dourado e borda foram finamente trabalhados com flores. Ali repousava o sopro, até que a palavra de algum mensageiro anunciasse as novas, que já viajavam pelo ar no brado de corno dos Elkins. Mas o nome do chefe de cabelos negros era Theodulf, isso é, o lobo do povo, e ele era tido como o homem mais sábio entre os Wolfins, o mais hábil em obras com as mãos e de coração mais intrépido. Ao seu lado estava sentada a formosa mulher chamada Halsan, pois era sua filha de criação, aos olhos dos homens. Ela tinha os cabelos negros e olhos cinzentos, semelhantes aos de seu tutor, e nunca uma mulher foi tão bela. Era jovem em anos, mal vivendo 20 invernos. Ali estavam sentados os chefes e os anciãos, sobre a plataforma, e ao redor estavam os parentes misturados aos servos. E nenhum homem falava, pois todos aguardavam por notícias certas e verdadeiras. E quando já haviam entrado todos os que desejavam, houve no salão um silêncio tão grande que o canto dos rouxinóis à beira do bosque ressoava claro e forte ali dentro, e até mesmo o tilitar dos morcegos junto às janelas altas podia ser ouvido. Então, no meio do silêncio dos homens e dos sons discretos da vida da terra, veio outro som que fez com que todos voltassem os olhos para a porta. Era o tap-tap apressado de alguém que corria sobre o chão pisado e ressequido pelo verão, bem próximo ao salão. Deteve-se por um instante à porta dos homens. A porta se abriu e a multidão se partiu, abrindo caminho para o homem que entrou e veio apressadamente até o meio da mesa que se erguia na plataforma, cruzando o salão. Ali permaneceu ofegante, erguendo à frente uma mão estendida, na qual segurava algo que nem todos podiam ver na penumbra do salão crepuscular, mas que todos sabiam, toda a vida, o que era. O homem era jovem, ágil e esguio, e nada vestia senão calções de linho à cintura e sandálias de couro nos pés. Enquanto ali ficava, juntando fôlego para falar, Theodulf se ergueu, derramou hidromel num chifre de bebida e estendeu ao recém-chegado, e falou em rima e medida. Sê bem-vindo, viajante da véspera, e santa seja tua fronte, pois vieste a nós no cerne do povo do lobo sem afronte. Bebe agora do corno dos fortes, e brinda se assim quiseres, sobre os redemoinhos do hidromel, para que a culpa encerres. Pois chegaste à paz dos Wolfins, tu és hóspede, és irmão, e ao te ver diante de mim, julgo ver filho do cervo então. Mas o homem afastou o corno com a mão apressada, e ninguém disse outra palavra, até que ele retomasse o fôlego novamente. E então falou: Salve, filhos do lobo do bosque! Nada posso do vinho beber, pois a boca e a mandíbula que levo deixaram de me pertencer. E meus pés são os do povo, desde que a palavra se espalhou essa nova. Elfo dos Ratins, não mais encontrará alcova, em lar algum dos homens da marca, até dizer a palavra e seguir, até que todos saibam as novas e tua missão se extinguir. Vede, ó lobos, o sinal, e dizei se não é verdadeiro. Trago a flecha da guerra, fendida nos 4 eixos, com cada extremidade banhada em sangue, tanto o corno quanto o ferro, e o meio chamuscado pelo fogo,
e a mensagem que carrego, com o token da guerra, é essa: Ó fins da marca, quando virdes a flecha da guerra, seja de dia ou na noite assombrada, aprontai-vos para o combate e deixai qualquer outra obra adiada. Salvo o ajuntamento para o corpo a corpo na alvorada. Daqui a 3 dias será o ajuntamento, e levem para a caminhada vossas carroças e o gado para o abate, caso longo seja a jornada. Pois grande é o povo, dizem as novas, que vem contra os homens da marca. Em terras distantes é sua morada, quando repousam em casa. E galesa é a sua língua, e a palavra em sua boca nos é ignota. E marcham juntos, vindos das cidades do sul em numerosa horda. Com isso, ergueu ainda por 1 minuto o sinal da seta da guerra, esfarrapada, queimada e ensanguentada. E virando-se com ela em punho, partiu porta fora, sem que ninguém o impedisse. E mesmo após sua partida, era como se o sinal ainda pairasse no ar, contra as cabeças dos vivos e dos guerreiros tecidos nos painéis. Tão intensamente havia todos fitado o símbolo, e nenhum duvidava das novas nem do sinal. Então falou Tildolf: Sairemos, filhos dos Wolfins, e lançaremos uma voz altaneira. A boca da arma da besta marinha soará a palavra guerreira. E vós, guerreiros, escutai e apressai-vos, e preparai os trajes da guerra. E não mais descereis aos acres ou ao prado em espera, pois essa tarefa será das mulheres, conduzir o gado ao pasto da terra. Atarão os carros e os carregarão, conforme as necessidades dos homens de guerra. Então todos saíram do salão, e nenhum homem ali restou, salvo a bela Halsum, sentada sobre a lâmpada que levava seu nome. Subiram ao ponto mais alto da encosta, onde havia um monte aprimorado pela mão dos homens. Ali postou-se Tildolf, segurando o corno. Virando o rosto na direção do fluxo de águas de Mirkwood, pôs o corno na boca e deu um longo assopro, depois um segundo e ainda um terceiro. E todos os sons da noite que se formavam calavam-se sobre o rugido do corno de guerra dos Wolfins. O clã dos Bimins o ouviu enquanto se assentava em seu salão, e se prepararam para escutar o portador das novas que seguiria o eco do sopro de batalha. Quando o último eco do corno desvaneceu-se no ar, disse Tildolf: Agora escutai, filho dos Wolfins, o que o estilhaçado feixe de guerra diz. O fogo queimou o álamo manchado de sangue. Montaremos pela vida ou na morte infeliz. A nós, guerreiros, uma longa jornada com gado e carroças. Mas retornaremos novamente às nossas roças, com os despojos da batalha, e aqui, para aqueles sobreviventes, erguer-se-á o teto dos Wolfins, e para eles florescerá o prado contente. Não demoraremos a partir, pois o Halsum aqui permanecerá silente, sob o sagrado teto dos ancestrais, no lugar dos parentes, Wolfins, e a festa do nosso alegre regresso ainda se há de celebrar com vinhos. Houve o chamado da flecha da guerra, todos os homens, servos e livres então, de 20 invernos a 60, debaixo do escudo estarão, e o ajuntamento será no fim do conselho, junto à marca de cima, e partiremos amanhã, antes que o sol se eleve ao meio-dia. Dito isso, desceu do monte e retornou ao salão, e entre o povo ergueu-se grande murmúrio e conversas diversas. Alguns guerreiros já estavam prontos para a jornada, mas a maioria ainda não. Muitos se espalharam para ver se suas armas e cavalos, e os demais voltavam ao salão. Já era noite, e entre aquele momento e o alvorecer não haveria escuridão mais densa, pois a lua acabava de surgir. Muitos dos guardadores de cavalos já haviam cumprido sua tarefa e retornavam pelos trilhos entre o trigo, conduzindo à frente os garanhões, que brincavam entre si, aos coices, mordidas e relinchos, sem se importar com os cereais que pisoteavam de ambos os lados. Luzes começaram a cintilar nas cabanas dos servos, e mais brilhantes ainda nas forjas, onde já se ouvia o tilintar dos martelos sobre as bigornas, pois os homens se ocupavam de preparar suas armas de guerra. Mas os chefes e as mulheres sentavam-se sobre o teto, na véspera da partida. Os tonéis de hidromel foram abertos, e os chifres preenchidos, distribuídos por donzelas jovens, enquanto os homens comiam, bebiam e se alegravam. De tempos em tempos, algum guerreiro, tendo terminado de cuidar de suas armas, entrava no salão e se juntava à companhia daqueles
que mais amava e por quem era amado. Às vezes falavam, às vezes cantavam ao som da harpa, ao longo daquele extenso salão, e a lua, já alta, lançava a luz pelas janelas. Havia riso, alegria e conversas sobre efeitos bélicos de tempos antigos, na véspera daquela partida. Até que, pouco a pouco, o cansaço os envolveu, e cada qual partiu ao repouso, e o salão enfim se fez silencioso.